Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Filme, o seu podcast quinzenal para a gente falar um pouquinho sobre filme, sobre essa arte maravilhosa audiovisual que todo mundo gosta, todo mundo adora, filmes, séries, enfim. Deixa eu já apresentar o pessoal que está aqui hoje. Eu, Michel Martins, vou fazer parte desse episódio como apresentador. Teremos Gabriele Welter. Presente. E por último, não menos importante, Alan Castaman. Tô na área, galera! A gente vai iniciando esse quinto episódio do Clube do Filme, no qual a gente vai falar sobre O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, filme de 2001, filme francês. E então iniciamos mais um Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Deixa eu só avisar você que esse episódio vai ter spoilers. É um filme de 2001, tá naquela linha tênue e perigosa de pode ou não dar spoiler. É um filme que já faz 20 anos do lançamento deste filme, mas eu gosto sempre de avisar, porque obras de arte não têm um tempo de validade, uma data de validade. Então, fica aí o recado, vai estar recheado de spoilers esse episódio. Se você ainda não assistiu O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, pausa esse episódio, vai lá assistir o filme. Se você quer continuar por sua conta e risco, então vamos iniciando esse episódio aqui. Mais um recadinho antes de iniciarmos. Você pode entrar em contato com a gente aqui do Clube do Filme também. Tem um Instagram que é o oficial Clube do Filme, lá você pode mandar a sua mensagem, seu direct. Acompanha lá, segue lá no Instagram que tem várias postagens legais sobre curiosidades e anunciando todos os próximos episódios que estão vindo por aí, ou você pode também mandar o seu recadinho no e-mail do Clube do Filme, que é oficialclubedofilme@gmail.com. Sinopse, quem vai trazer a sinopse é quem fez a indicação deste filme. Alan, diga pra nós, qual é a sinopse desse filme? Então vamos lá, né, pessoal? A sinopse, eu sempre gosto de pegar daquele site Adoro Cinema, então ele é um pouquinho mais completo. Após deixar a vida no interior, né, em uma cidadezinha do interior, que levava com a família, a inocente Amélie Poulain muda-se para o bairro parisiense de Montmartre. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá, galera? Não vão dar risada aí. Onde começa a trabalhar como garçonete em um café. Certo dia, ela encontra uma caixinha de metal escondida no banheiro da sua casa e, pensando que pertencesse ao antigo morador, ela decide procurar. Tá? E é assim que encontra Dominique, que é o proprietário da caixinha de lembranças que ele deixou muitos anos atrás no apartamento onde a Amélie Poulain mora hoje, né? E entrega para ele sem que ele saiba. Então é mais ou menos assim que as histórias vão se desenrolando. Ao ver que ele chora de alegria ao rever seu objeto, a moça fica impressionada e adquire uma nova visão de mundo. Então, a partir de pequenos gestos, ela passa a ajudar as pessoas que a rodeiam, vendo nisso um novo sentido para a sua existência. Contudo, ela ainda sente falta de um grande amor. Como não poderia deixar de ser, né? Paris, uma cidade romântica que é, né? Teria que ter uma história de amor aí nesse filme. Muito legal, muito bem elogiado pela crítica, especialmente fora de Paris, né? Vamos dizer assim, no mundo todo. Mas com uma certa crítica mais ácida dos parisienses por causa da forma como o diretor tratou toda a cidade, ele mudou paisagens e tal, a gente vai comentar isso logo na seguida. Vai lá, Michel. Ele é um filme de 2001, ele chegou no Brasil quase um ano após o seu lançamento, foi só em 8 de fevereiro de 2002. Ele que é dirigido pelo Jean-Pierre... Caramba, eu não vou conseguir falar o francês aí. Jean-Pierre Jeunet. É por aí. É por aí, né? E ele não precisou de muito tempo aí para ele fazer um baita de um sucesso, né? Ele foi indicado a 5 categorias do Oscar, incluindo o roteiro original para o Jean-Pierre Jeunet também, que foi o roteirista deste filme, e ele ganhou 2 prêmios BAFTA e levou 4 prêmios César, que é um dos prêmios, se não o prêmio mais importante do cinema francês. Mas ele teve sim o seu destaque internacional, ser indicado a 5 Oscars, 5 categorias diferentes do Oscar, não é para qualquer filme, né? Ainda mais um filme que não é de Hollywood, que não é lá dos Estados Unidos.
Eu quero iniciar o episódio de hoje falando sobre o diretor, né, o Jean-Pierre Jeunet, sobre a sua montagem neste filme. Ele tem já uma introdução bem longa, com um narrador, no qual ela se mantém por quase todo o filme, né? Esse estilo de montagem, estilo de contar a história. O que vocês acharam disso daí? Bom, já é uma característica, né, do Jean-Pierre Jeunet. Esse cineasta francês, ele gosta de misturar um pouco fantasia com a realidade, e isso fica muito claro no filme, né, do Fabuloso Destino da Amélie Poulain. A presença do narrador é muito, muito forte, assim, é a primeira coisa que... O nome do filme fala já de fábula, né, do fabuloso, e a construção do filme é muito disso, assim, muito... De fábula quase que infantil mesmo, né, adicionando até um pouco de humor, um pouco de... a descrição dos personagens, tudo que acontece, né, sei lá, a gente vai falar mais pra frente provavelmente disso também, desses efeitos especiais, mas quando a Amélie se derrete de amor, né, pelo Nino, quando ela conhece, ele se apaixona, literalmente ela se derrete na cena. Então ele tem esse traço de lidar muito com a fantasia, com universos fantásticos, também em outros filmes que ele produziu, mas nesse do Amélie Poulain fica muito, muito, muito evidente mesmo. Eu complemento um pouco o que a Gabi fala. Já na parte inicial do filme, onde é narrado vários fatos, coisas praticamente impossíveis começam a acontecer no filme, né? Se você lembrar, ele fala de taças, né, dançando com o vento, mas na verdade é um vento que vem por debaixo da toalha, que ergue as taças e elas dançam sem cair, sem quebrar, né? Então isso é praticamente impossível. Outra coisa engraçada, eu nunca vi, a não ser no filme, a mosca, ela pousa numa estrada, vem um carro e mata ela, passa por cima com o pneu, né? Também algo improbabilíssimo de acontecer. E assim ele vai, meio fantasiando algumas coisas, uma fábula adulta, né? Fazendo imaginações de criança na cabeça de um adulto, né? Que é a Amélie Poulain. Então, assim, bem bacana, já começa com essa narrativa, um senhor, uma voz masculina narrando esses fatos, para chegar até o dia em que a Amélie Poulain nasceu, induzindo que ela não seria uma menina tão normal assim, né? Ela vem de uma sucessão de fatos improváveis. E ela tem esse tom fabulesco também, essas tiradas, o diretor deixou claro várias imagens diferentes, assim, bem diferentes da realidade, porque ela se dá também do ponto de vista da Amélie Poulain, como ela foi uma criança que cresceu sozinha, praticamente, sem afeto nem dos pais, né? É um grande problema que ela passou durante a infância dela. Ela tem essa criatividade e essa parte, como nos contos de fada, que ela leva para a vida adulta dela. Então a montagem e o diretor utilizou também disso, porque se trata justamente do ponto de vista dela. Então, eu acho que corrobora com isso, né? Ela tem uma capacidade imaginativa muito interessante. Então, quando ela resolve entregar a caixinha de metal lá, a caixinha de biscoitos com as lembranças daquele senhor que morou no apartamento dela, ela poderia simplesmente, ao descobrir quem é a pessoa, ir lá e entregar e falar que achou, né, e tal. Não, mas ela cria uma história fantasiosa, ela cria, meio que faz a pessoa decifrar, né, descobrir as coisas sem entender muito bem da onde que veio, né? Então essa coisa de imaginar, vamos dizer assim, um caminho diferente para algo tão comum, né? Entregar uma caixinha era tão fácil, ela começa a imaginar como que ela poderia entregar aquela caixinha, né, por ser tímida, sem que essa pessoa soubesse que era ela, e como fazer com que essa pessoa também se espantasse ou ficasse surpresa ao encontrar a caixinha. Tudo é muito fantasioso, né, elaborado, mas o próprio pai dela também, né, se você vai pensar, como o filme não tem, né, essa obrigação de ser real, ele é justamente fantasioso, mas um médico que imagina que o coração da filha dispara porque ela tem um grave problema de coração, e aí isola ela ainda mais do mundo, assim. Poxa, não é um exame médico crível, sabe? Já estava lá no ano de 1900 e
73 o filme começa, né? Então, década de 80 já tinha mais recursos médicos para saber que não, né? Só o coração acelerar quando ele chegava perto não seria um problema, mas ele imaginava isso. E o fato dela ter crescido tão sozinha, tão isolada, o próprio narrador, né, diz que só restava a ela, né, se abrigar no mundo que ela mesma inventava. Então, já no começo do filme, quando vão surgindo os créditos, né, os créditos iniciais do filme, são várias brincadeiras de criança que vão aparecendo, né, a Amélie brincando lá com brinco inventado de cereja, com cola no dedo, com a cara no vidro, fazendo brincadeiras assim com as mãos, porque era o que ela tinha para se refugiar, era a fantasia e a imaginação, imaginando ela examinando um crocodilo, um jacaré, sei lá que bicho era aquele. Enfim, e ela passa a vida inteira se refugiando na solidão. Ela, durante o filme, tem várias chamadas de atenção para isso, inclusive lá em relação ao homem de vidro, né, com os ossos de vidro, que ela faz amizade depois. O próprio cara pelo qual ela se apaixona também teve uma infância de solidão, né, mais isolado, e vai mostrando tudo isso e como vai construindo na imaginação coisas que não são reais, né, coisas que são só o escape dela. O pai de Amélie, um ex-médico do exército, trabalha na estância térmica em Yanguian-les-Bains. Lábios contraídos, sinal de falta de afeto. Raphaël Poulain não gosta de urinar perto de outra pessoa. Ele também não gosta de olhares debochados para suas sandálias. Nem roupas de banho molhadas coladas ao corpo. Raphaël Poulain gosta de arrancar grandes pedaços de papel de parede, enfileirar e engraxar todos os seus sapatos, esvaziar sua caixa de ferramentas, limpar e colocar tudo de volta no lugar. Uma coisa que eu quero ressaltar também, bastante na questão do roteiro, que foi do próprio diretor também, do Jean-Pierre Jeunet, é a questão de como ele apresenta os personagens. É apresentado quase todos os personagens do filme logo no começo, e uma característica muito interessante, que já me pegou já no começo do filme, achei muito legal isso daí, é que ele mostrou que as pessoas gostam ou não gostam, mas numa questão mais do cotidiano mesmo, como a própria Amélie Poulain gosta de jogar pedras na água, né, e ver elas quicarem, como ela gosta de colocar a mão dela em cereais, em grãos, e ter essa sensação. E isso, no decorrer de todo o filme, ele continua, porque é algo do ser humano, né? Algo dela. Durante toda a trajetória do filme, ela sempre que vê uma pedra bonita para jogar no lago, ela vai lá e pega e guarda no bolso. Outros personagens, como a própria colega dela, garçonete, lá no café, que no começo do filme fala que ela gostava bastante de estralar os dedos, né, dessa sensação. Durante o filme, várias vezes a gente vê ela fazendo uma sessão de quiropraxia com outros personagens, porque ela gosta dessa sensação, mas não é explicado depois no filme. Falou no começo, essa é papapá e ela gosta disso. Porque a mãe dela não gosta de ser tocada por outras pessoas sem querer, quando vai, tipo, na feira, vai receber alguma coisa. Ela não gosta da sensação de acordar e ter aquelas marcas da fronha do travesseiro. E essa apresentação dos personagens é muito interessante, porque no decorrer de todo o filme, essas 2 horas de filme, depois vai mostrando, sim, e é uma construção de caráter, de personagem muito diferente, que eu achei muito interessante. O diretor retrata as manias, né? Vamos dizer assim, o cara é cheio de mania, cheio de 9 horas, né? Então, isso aqui não gosta, aquilo ali ele gosta, isso aqui ele faz assim, isso aqui ele faz assado, e ele vai detalhando, não tanto, mas vai mostrando que cada um tem esse tipo de coisa e que muitas vezes passa desapercebido. Geralmente em outros filmes não são retratados esses tipos de detalhes, né? Quando você vai falar de uma personalidade ou de um perfil psicológico de alguém, perfil comportamental,
Isso é importante, porque mostra com mais clareza como que é aquela pessoa. E tu falou do café, me veio na mente agora a cena do rapaz lá com o gravador, né? O cara tinha sido dispensado pela mulher, pela namorada, e todo dia ele ia no café para tomar café e ficar observando a ex-namorada dele que trabalhava lá. E aí ele ia gravando as coisas que aconteciam, né? Narrando para ele mesmo tudo que ele enxergava lá no café e suspeitando e criando teorias em cima da ex-namorada. Muito bacana. São essas manias que elas ficam, parecem engraçadas, assim, ou que você acha, meu Deus, que ridículo, né? As coisas, as manias que as pessoas têm, mas que todo mundo tem, na real, né? Todo mundo tem as suas manias que não são descritas ou verbalizadas o tempo todo, como no caso da narração, mas elas acontecem. E o quanto as pessoas, eu percebo assim, que talvez se conectam por algumas manias parecidas, ou no mesmo sentido, como era o caso dos pais da Amélie Poulain, que o pai, tinha mania de tirar todas as coisas as ferramentas da caixa, limpar e guardar de novo. E com a mãe dela era a bolsa, com maquiagem, enfim, todas as coisas que ela tinha na bolsa. Tirar tudo, limpar e pôr de volta. Então, parece uma coisa meio toque, assim, meio transtorno obsessivo compulsivo, mas porque você dá destaque para elas. Porque se a gente parar para pensar no nosso dia a dia também, a gente tem algumas manias, assim, que nem todo mundo tem as mesmas e pode parecer um pouco estranho. Revele-nos uma mania aí, Gabi, tua. Talvez no final do episódio, senão o pessoal já vai se matar de rir agora. Eu não tenho manias, eu sou uma pessoa além do meu tempo. Ah, tá. Vamos falar agora, já que é o momento. Eu já vou falar uma mania minha, então, parecida com o do pai da Amélie Poulain. Ele gostava de tirar as ferramentas e limpar, né? Eu gosto de tirar meus livros do lugar e olhar eles. E quando vai limpar, assim, sabe? E eu olho e eu falo pra Kathleen, pra minha esposa, né? Eu falo, esse livro aqui, esse aqui é bom, esse aqui não sei o que lá. E eu passo uma hora, 2 horas pra limpar a estante de livro, porque eu gosto de ficar olhando eles. E eu vou falar uma minha também, que é bem moderninha, assim, né? Desde o tempo que eu era fotógrafo, eu já fazia as fotos, e quando dava um tempinho eu já ia eliminando as fotos ruins, né? Da máquina fotográfica digital, claro. E isso agora é com o celular, a gente viaja ou passeia, faz várias fotos, né, durante um dia, e fiz foto de um lugar, daqui a pouquinho sobrou um tempo, eu já volto lá na galeria para excluir as fotos que não prestam, né? Então eu estou sempre tentando deixar as coisas mais organizadas possíveis aí no meu telefone, desde fotos até conversas de aplicativo aí que estou sempre excluindo, né? Tá bom, vai. Deixa eu falar uma mania, então. Eu tenho mania de bloco de notas. De anotar várias coisas, assim, que vão passando. Eu penso, como eu gosto muito de escrever, qualquer coisa que acontece no dia, eu vou lá, às vezes, abro o celular e vai pro bloco de notas. Antigamente era o caderninho, né? Só que eu esqueço de olhar isso de novo. Muitas vezes demora 1 ano ou 2, eu volto daquilo e falo, caramba, tem coisa aqui. E isso é da mesma forma quando eu tô lendo um livro. Eu que também gosto de ler, então eu gosto de anotar frases de livro, anotar frases de filme, anotar ideias, assim, quando eu vejo o meu bloco de notas tá super cheio, às vezes eu repito coisas, porque eu vou colocando lá, vou enchendo. Tem que emprestar meu celular pro Alan fazer uma limpa qualquer hora. Eu vou deletar tudo. Tudo não, né? Só que tá repetido. Então tá. Seguimos, Michel, vamos falar um pouquinho de parte técnica aí, né? Fotografia, trilha sonora. O que tu acha? Vamos sim. Falando sobre a fotografia, eu quero falar sobre as cores do filme. O filme ele tem esse tom mais fabulesco, como já falamos, de fábulas, e é engraçado porque a paleta de cores do filme ela é baseada em grande parte do filme no verde e no vermelho, que são cores complementares. Se você usar o círculo cromático, elas são cores que se complementam e fica muito bonito esse resultado. Outra coisa que acredito que por essas cores terem sido selecionadas para o filme é justamente que a Amélie Poulain ela é muito parecida com a Branca de Neve, né? E a Branca de Neve também tem
em suas vestimentas o verde e o vermelho, se eu não estou enganado. Azul? Ah, mas é próximo, vai. Não, daltônico se ferrou, né? Daltônico se ferrou assistindo o filme. Azul não vai dar certo. Viu, Michel? Como tu fala que no círculo cromático, né, elas são cores, o verde e o vermelho são extremamente opostos, né, eles ficam em posições bem contrárias na paleta de cor, só que quando tu começa ir do verde pro vermelho, você vai passar pelo amarelo também, e aí tu nota muito tom amarelado no filme, né, que é uma cor que combina tanto com o vermelho quanto com o verde, e é bem interessante isso porque traz um ar de filme mais velho, uma cor mais pastel, mais opaca, sem muito contraste, né? Tentando remeter, quem sabe, a uma Paris mais antiga, né? Então, assim, definitivamente parece cansativo no início, todo o filme daquela cor, mas depois o filme acabou e tu nem notou, né? Então ele cansa um pouquinho no início, pelo menos para mim foi assim, e logo eu me acostumei até o final. Todo filme francês, ele tem um pouco mais essa característica, né, cromática, por assim dizer, de um filme mais cansado, um filme mais antigo. Denso. Né? Um filme mais denso, eles têm essa característica de fazer um filme com uma paleta mais opaca. Mas eu não me cansei no filme, não. Eu achei foi bem bacana. Foi do começo ao fim, ele conseguiu fluir bem. Não me incomodou. Eu tive a impressão no começo que eu tava assistindo um filme numa TV de tubo antiga, sabe? Meio com as cores desreguladas já. Mas depois acostumei e foi engrenando. É a mesma sensação que eu tive, né? Eu ia dizer, primeiro eu olhei e falei, caramba, será que deu problema aqui nas cores da televisão, alguma coisa assim? Mas talvez seja mesmo para remeter a essa ideia de que a Amélie, ela tá muito apegada à sua infância ainda, a solidão, a solitude da infância, né? Ele dá um tom um pouco mais carregado, mas como ela falou, acostuma. E ainda falando sobre essa questão de cores, sempre tem um detalhe de vermelho muito presente, não é assim muito vermelho. A maioria da cena vai ser composta por verdes, né? Mas tem um detalhezinho vermelho lá, então é o batom, é a blusinha, a jaquetinha dela, é o sapatinho, é o chapéuzinho do duende, é a mala, né? A mala lá da aeromoça, uma série de coisas ali, sempre tem um detalhezinho vermelho, porque se você colocar muito vermelho, começa a realmente cansar a visão, né? E o vermelho é a cor do amor, e eles estão aonde? Em Paris. Os brutos também amam. Hã? Que merda. Bom, eu não sei se vocês chegaram a ver alguns comentários ou até análises mais aprofundadas sobre o filme, né? Ele recebeu algumas críticas dos parisienses porque o diretor transformou a cena local para poder gravar, né? Ele interferiu consideravelmente, coisas que tu pegar um filme brasileiro, dificilmente eles vão mudar, eles vão deixar o cenário do jeito que está, né? Então ele mudou placas, muros que estavam pichados ele pintou, carros que estavam na rua, né, que talvez fossem mais modernos, ele tirou, pediu para as pessoas tirar, e ficaram só os mais antigos, para também remeter a um período mais antigo de Paris. Dentro dos cafés ele também interferiu, com certeza, né? E isso foi a crítica dos parisienses, porque ele mostrou uma Paris que na verdade não existe. Mas para nós, que nunca fomos lá, para nós é aquilo ali, é mágico, é bonito, eu gostei demais. E vocês, o que acharam? Ah, mas os caras são chatos também, né? Tá ali na licença poética, o cara ele tá fazendo um filme na visão de uma garota que cresceu isolada de várias pessoas. Por estar, acho que nessa visão dela, faz todo sentido ele alterar e não deixar... Porque a gente não tá vendo um documentário de como é Paris, como é a cidade. Tá dentro da licença poética aí de
mostrar esse mundo um pouquinho mais lúdico, um pouquinho mais fantástico, de acordo com a visão da personagem. Eu considero completamente válido o que ele fez. Concordo contigo. Vocês sabiam que esse café aí, de fato existia, né? Existe até hoje, onde foi gravado as cenas que ela trabalha lá e tal. E hoje é um ponto turístico do bairro lá, eu esqueci o nome daquele bairro, em Paris. É um ponto turístico, tem várias imagens do filme Amélie Poulain dentro do café. E o banheiro, ele é mais espaçoso e tem uma área do banheiro que é um mini museu. Tem vários artigos que foram utilizados no filme e estão lá, inclusive tem um abajurzinho que é um porquinho segurando uma espécie de... Isso me marcou muito no filme. Um porquinho segurando um guarda-chuva que é como se fosse a capa do abajur, né? Se eu não me engano, esse porquinho estava na casa do senhorzinho de vidro, lá dos ossos de vidro, e agora está lá dentro desse café para que as pessoas possam se recordar do filme, né? Se eu não me engano, o porquinho é dela. Eu lembro uma hora que ela foi... é dela? É dela, o porquinho apaga a própria luz lá. E deixa eu já passar aqui já o nome aqui, deixa eu dar uma francesada. É o Café de Deux Moulins. Gostou? É o nome do café que existe de verdade lá. E ele fica estabelecido na região de Montmartre, em Paris. As críticas até me admiraram, os parisienses começaram a criticar, porque o cara mudou o cenário, né? O Michel falou tudo, licença poética é o que o cara tem, não é um documentário sobre a cidade, sobre um antes e depois, é um filme, né? Assim como você poderia mudar o cenário, criar uma imagem fantasiosa de qualquer coisa, foi o que o cara fez, né? É muito mimimi. Os caras de Manhattan vão reclamar que no filme do Vingadores tem uma nave alienígena no meio da cidade também. Falar, não tem. Não é a realidade. Aqui, os caras estão colocando coisa que não tem. Pô, é um filme, né? Outra coisa que é muito presente, que eu percebo assim, são os movimentos de câmera, né? Do gira a câmera, acelera, pausa. Quando ela tá deitada na cama pensando, a câmera vai vindo nela assim, no rosto dela em círculos. Questão de filmar os pés, né, quando eles estão caminhando, assim, então o corte das imagens, a forma com que o filme é montado, para mim também são muito característicos. Acho que isso tem bastante do cinema europeu, do cinema francês, mas ele vai ambientando muito a gente a levar a sensação daquele lugar, daquele momento, daquela cena, do que está sendo descrito, tanto pelas imagens, quanto pelo narrador, quanto também pelo personagem. Falando um pouquinho dessa questão de filmagem que eu percebi, a maioria das cenas assim em plano aberto, né, poucas imagens em plano fechado, demonstrando detalhes, exceto algumas outras situações. E geralmente, quando você tem algo estático, você move a câmera, e quando você tem algo em movimento, você para a câmera e deixa aquele objeto em movimento. Mas no filme você percebe também quando tem algo em movimento, a câmera se movimentando junto. Então são duas sensações de movimento, né? A câmera transmitindo a sensação de quem está assistindo se mexendo e o objeto se mexendo também. Muito legal isso aí no filme, né? Que geralmente tu vê esse tipo de situação, de técnica em filmes de ação, né? Um carro vindo de um lado e a câmera cruzando por ele, virando do outro lado e tal. E o Amélie não é um filme de ação, é uma comédia, um romance e tal. E eles tentam dar esse dinamismo, bem interessante. Olha ele de novo. Isso é estranho. E aqui? Sempre ele. Estação de Lyon. Aqui também. 5 de março, Austerlitz. E sempre a mesma expressão. Sempre neutra. 12 vezes ao todo. Eu contei. É bem estranho. Para que se fotografar regularmente nos 4 cantos da cidade se é para jogar fora as fotos logo depois? Até as que estão em perfeito estado. Parece até um ritual. Ele deve ser tão obcecado pelo medo de envelhecer que essa é a única coisa que o tranquiliza. É um morto. Um morto? É sim, um morto que tem medo de ficar esquecido. Então, ele usa as máquinas para que os vivos lembrem da imagem dele. É como se mandasse a imagem do além por fax
Um morto que tem medo de ficar esquecido. Trilhas sonoras. Vamos falar um pouquinho sobre as trilhas que embalaram, que conduziram o filme de uma forma muito boa, remetendo e colocando a cara de Paris no filme. Alan, o que você achou das trilhas sonoras desse filme? Tu falou uma coisa interessante, colocando a cara de Paris no filme. Achei bem Paris mesmo, né? A gente assiste em outros filmes, quando retrata Paris, esse tipo de trilha, né? Com um pouco de gaita, piano, né? Acho que os instrumentos mais evidentes. Adorei a trilha do filme, então ela também quebra um pouquinho essa lógica do cinema francês, que ele praticamente não tem trilha, é só um ambiente o tempo inteiro, né? Muito pelo contrário no Amélie Poulain, tem muita inserção de trilha. E eu já vou deixar aqui um destaque para uma trilha que me chamou a atenção demais. Tá? Eu não sei se... Parece que eu já tinha ouvido aquela música, acredito que seja uma música eletrônica, e também me remeteu a uma trilha do Top Gear 1, né? Um joguinho lá do Super Nintendo, um dos primeiros lá nos anos 90, né? Embora eu não tenha certeza se essa trilha foi feita depois ou antes do joguinho, mas me lembrou o joguinho, né? Então é legal ter essas conexões de lembranças, né? A partir de uma trilha sonora. Deixa eu ver se eu anotei aqui o nome da trilha. Eu não sei pronunciar. Só um minutinho aqui. Enquanto você procura, você me deu uma caixinha de brinquedo aí que a Amélie Poulain deu pro Batatô lá. Porque eu tenho essa fita do Top Gear lá em casa guardada, inclusive, do Super Nintendo. Tem acho que a primeira etapa são 4 corridas, né, em locais diferentes, e é a música que vai na primeira pista. Exato, a música frenética. Você lembrou? Né? Muito agitada, né? Vou tentar pronunciar aqui, Competir d'un entretien, não sei das quantas lá. Tu vai ter que inserir essa trilha no nosso podcast, te prepare. Gostei demais. Muitas valsas, né, ali na trilha sonora compondo da Amélie Poulain, que vocês citaram os elementos do piano, mas eu acho que mais predomina a gaita mesmo, né, o acordeon, sei lá como é que chama em Paris, porque aqui no Brasil tem uns 10 nomes diferentes, mas muito presente, assim, e que dá esse aspecto clássico mesmo para Paris. A música parisiense, francesa, ela trabalha muito bem com esse tom lúdico e mais melancólico também, né? Que em alguns momentos, quando a Amélie Poulain tem as suas crises de identidade ali, de tristeza, também acaba conversando muito bem com esse tom francês, principalmente nas trilhas sonoras. Eu não saberia dizer se hoje esse tipo de música é reproduzido nos cafés parisienses, por exemplo, nas padarias e tal, né? Mas quando a gente assiste a filmes mais antigos que retratam Paris, geralmente é com esse tipo de som, né? Com essas músicas aí. Partindo agora então para os ensinamentos do filme, sobre o que se trata o filme Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Bom, para mim o filme gira em torno de uma adulta com mentalidade de criança querendo ajudar as pessoas na sua mais pura inocência, né? Exercitando sua criatividade na hora de ajudar essas pessoas. E uma coisa que mostra essa questão que eu falei é aquela cena em que ela vem caminhando pela rua, ela vai atravessar e ela vê que tem um senhor cego de um lado da rua. Então ela engata no braço dele, diz que vai ajudar ele a atravessar a rua, e enquanto ela vai atravessando a rua, ela vai narrando tudo o que acontece, né? Ela fala, lá tem um senhor assim, lá tem a mulher assada, aquela lá é a mulher do outro, não sei do que das quantas, e vai fazendo o cego ver as coisas sem enxergar, né? Então, gostei muito dessa cena, me marcou no filme.
E foi logo depois que ela decidiu que ia ajudar todo mundo que ela pudesse, né? Daí a primeira pessoa que ela ajuda logo depois do experimento dela com a caixinha de brinquedos lá, foi justamente com ele. A sensação que eu tive quando eu vi essa cena é que talvez ele nem queria atravessar a rua. É verdade. Mas já que ela foi contando tudo, eu pensei, caramba, aí, ó, uma experiência diferente pra ele, né? Algo até, eu nunca ajudei um cego a atravessar a rua, né? Talvez por morar numa cidade pequena você não vê tantos cegos assim, mas que bacana, que coisa legal de se fazer, né? Foi além, né? Além de uma ajuda normal, além de só atravessar a rua, ela descreveu várias coisas que talvez quem iria fazer isso, né? Se não a Amélie Poulain. Exatamente. Por ela ter esse jeito mais introspectivo, né? A timidez, por ela se esconder na solidão dela, ela acaba sendo muito observadora das coisas, e é isso que ela fica na ânsia de contar pro ceguinho, né? Esse ceguinho que aparece várias vezes no filme, lá no metrô, antes disso, outras cenas antes dela ajudar ele a atravessar a rua, tá lá no metrô pedindo dinheiro, alguma coisa assim. Até fui pesquisar quem que era esse senhor, né? Esse velhinho, se ele tinha algum outro papel que eu não tinha entendido, mas me parece que não. E o Michel falou sobre o que trata o filme, né? Sobre a solidão que faz ela criar várias fantasias e meio que a busca do sentido da vida dela, que acontece quando ela encontra essa caixinha, né? Que é o dia em que tudo muda. O filme falando até o dia em que tudo vai mudar, e a noite em que tudo muda é quando morre a Lady Di, que ela encontra, ela se assusta, e aí rola lá, acho que é a tampa do perfume, e ela encontra a caixinha. E aí ela começa a, parece que, experimentar emoções, porque o olhar da Amélie Poulain, o jeito dela parece até meio creepy, assim, sabe? Meio doidinha, meio assustador. Porque ela foi criada tão isolada, tão introspectiva, que ela não aprendeu muito bem a lidar com as emoções e como se relacionar com os outros numa forma mais afetiva. E parece que ela descobre isso quando ela devolve a caixinha pro dono e percebe a emoção nele, se conecta e vê, caramba, fazer as pessoas felizes é um negócio sensacional, eu quero fazer isso da minha vida. E aí a primeira coisa que ela faz, né, depois disso é justamente atravessar o velhinho, né, ajudar ele, mas ela quase que erra a mão. Eu confesso que a primeira sensação que eu tive foi a mesma do Alan, assim, embora o rosto dele fique iluminado e tal, a sensação é que ele não tá nem conseguindo acompanhar o raciocínio dela. É tipo, eu só queria atravessar a rua, ou eu só queria ir até ali, e ela não atravessou a rua com ele. Ela deu uma volta, mostrou um monte de coisas e deixou ele lá no metrô. Aí eu fiquei me perguntando, será que ele queria mesmo chegar no metrô a essa hora? Então ela fica tão over, assim, tão animada com esse sentido que ela descobriu para a vida dela, o desejo de ajudar a humanidade, que ela acaba quase que exagerando, assim, tipo, não fez mal nenhum, mas ela vai criando situações a partir de alguns acasos até que acontecem com ela, e que ela vai exercitando tanto a imaginação quanto ajudar as pessoas. Isso com todas as pessoas que ela se relaciona, com o verdureiro, que aí ela vai se vingar do cara porque ele maltrata o empregado, com a vizinha, que ajudou com algumas informações sobre a caixinha e que o marido tinha fugido com outra, e aí ela quer fazer a mulher se sentir bem, inventa uma carta, né, enfim. E tantos outros exemplos, né? O próprio pai, que tinha perdido a alegria de viver e gostava de viajar, mas achava que não era para ele, inventou a história com o duende. Essa aí foi massa, né? Fantástico. Então, ela, assim como ela ajuda a mulher, a aeromoça cuidando do gato, e a aeromoça que vai levar o duende, e o próprio Nino, né? Que é o rapaz pelo qual ela se apaixona. E aí ela e ele ela compra a briga dele, digamos assim, compra a curiosidade dele em saber quem que era o cara que se repete nas fotos lá do álbum de fotografias que ele junta das máquinas de fotografia. E, enfim, muitas e muitas e muitas fantasias que giram a partir disso.
A gente falou, ela é uma personagem extremamente tímida, porque a infância toda dela não teve convívio nenhum com quase ninguém, né? A mãe dela era extremamente autoritária, ela perdeu a mãe muito cedo, o pai dela era extremamente ausente, e não tinha quase contato nenhum com ela, e ela não tinha contato com outras crianças também. Mas é engraçado de ver que ela é uma personagem tímida, mas ela é muito curiosa sobre tudo. Então, várias coisas, várias formas que ela queria ajudar as pessoas, ela ajuda, mas sempre de um modo... Ela quer estar de um modo indireto. Ela ajuda, mas ela não quer nem receber os créditos dessa ajuda dela. Justamente por essa timidez. Logo após que ela entrega a caixinha pro cara lá, ela tá no bar que ele chega e ela fica completamente sem saber o que fazer, completamente desconfortável, porque ela não quer que ele descubra que foi ela. E mesmo ela estando ali e ele não tendo como ele descobrir, senão que ela falasse que foi ela fica completamente nervosa, completamente estranha naquele momento, justamente por essa timidez e não saber lidar muito bem com as pessoas, com novas conversas, com novas sensações. Mas também, convenhamos, depois que conversou um pouco, ela deslancha, né? Vide aí o cara dos ossos de vidro, depois que começou a conversar, embalou e ela consegue desenrolar e desenvolver várias coisas com esses outros personagens. Complementando um pouco o que a gente argumentou agora a respeito da Amélie Poulain, né? Uma coisa que eu não tinha me dado conta, mas percebi depois de ler alguns comentários, é justamente esse contraponto, né, colocado no filme, de que quando a gente é criança, o tempo passa tão rápido, acontece tanta coisa, que a gente não se preocupa em guardar nada, né, a gente quebra brinquedos, não sei o quê, e depois lá na frente a gente fala, podia ter guardado, podia ter cuidado mais. Então a infância nossa e a juventude, ela é tão intensa e passa tão rápido, que depois as nossas melhores memórias cabem numa caixinha de biscoito, né, cara? Que é esse paradoxo que o filme mostra já no início, quando ela entrega a caixinha de lembranças ou de relíquias para aquele senhor lá no telefone, né? E na mente da Amélie, era sempre melhor viver aventuras ou coisas imaginadas por ela, né, sem ser tão real, do que viver a monotonia da vida real como ela definitivamente era, né? Então ela queria tirar um pouco dessa monotonia das pessoas que faziam parte do convívio dela, desde o senhor lá que era pintor, o verdureiro, enfim, todos eles que aparecem no filme. Esse senhor que era o pintor, eu fico com a impressão de que ele tá com dificuldade de pintar o rosto de uma menina lá no quadro, que tem várias mulheres, várias meninas, e tem a última lá no centro que ele não tá tendo dificuldade em pintar. E ele faz para mim, uma comparação com a Amélie, é como se ele estivesse pintando a Amélie lá, e ele, inclusive, ele dá vários puxõezinhos de orelha nela, assim, dizendo que ela não é feita de vidro, que ela pode encarar a realidade, e que encarar a realidade é uma coisa que a Amélie não sabia fazer. Então, talvez por um certo medo, por ter crescido com essa imaginação muito aflorada, era o jeito que ela tinha de encarar uma realidade que não fosse tão difícil assim para ela, né? Exato, e ela se preocupou tanto em solucionar também o problema dos outros no decorrer aí da narrativa do filme, que ela estava esquecendo um pouquinho sobre ela também, né? Ela teve todo um empenho assim, além do esperado para todas as pessoas em sua volta, para mudar um pouquinho o que quer que seja, desde fazer uma carta, fazer todo o processo de envelhecer a carta para parecer mesmo a carta do marido lá da moça, quanto aplicar o virada no saci, né, entrando na casa do verdureiro lá para poder liberar um pouquinho mais também o bullying que ele fazia com o rapaz lá que ajudava ele, para deixar ele um pouco mais à frente também das vendas e tudo. Ela tinha todo um empenho tão grande para isso, mas quando era para ela tinha esse medo de fazer o final que precisava. Ela teve toda uma jornada aí de caça ao tesouro com o Nino, mas
é aquilo, quando ele bateu na porta dela, ela não foi atender. Porque justamente ela tinha essa dificuldade de ela mesma resolver os seus problemas. Tem um diálogo bem interessante com o pintor lá, com o Senhor dos Ossos de Vidro, falando sobre isso, né? Quando ele tá pintando o rosto, ela diz assim, que a menina tem um olhar distante, como se ela estivesse pensando em alguém. E aí o senhor pergunta, em alguém do quadro? Não, em um garoto com quem ela cruzou em algum lugar e sentiu que eram parecidos. Em outros termos, prefere imaginar uma relação com alguém ausente do que criar laços com os que estão presentes. Ao contrário, talvez tente arrumar a bagunça da vida dos outros. E ela, a bagunça dela, quem vai pôr em ordem? Então, esse diálogo deixa muito claro o quanto ela descobriu o ajudar o outro, mas ela começou a fazer tanto isso que ela esqueceu dela mesma. Talvez ela nunca tivesse pensado nela mesma e quais seus desejos, o que ela queria para a vida, enfim, essas questões. Muito bem. Vamos falar então sobre alguns momentos do filme também. Teve um momento muito tenso no filme, que foi quando realmente ela já havia mencionado que o pai dela tinha perdido todo o apreço pela vida, mas, claro, teve uma jornada muito legal sobre como ela fez o pai dela querer viajar pelo mundo, realizar um sonho que ele tinha, que foi a parte do gnomo, né? Mas antes disso, quando mostrou que realmente o pai dela estava assim, desligado do mundo, ele estava apenas sobrevivendo e não vivendo, foi quando eles estão tomando um chá, um café, não me recordo direito, estão na mesa, conversando, ele pede, como que você está? Ela fala a seguinte frase, eu tive 2 crises cardíacas e um aborto por causa de uso de crack, mas no mais tudo bem. E ele, então tá bom. Cara, isso é muito triste porque ele não está ali, na verdade. Ele perguntou completamente assim, vazio na conversa, e ela fala qualquer coisa para ver se ele esboça alguma reação, e ele tem uma reação neutra, como se, independente do que ela falasse, não ia mudar nada. E nesse momento você vê que o personagem do pai dela está completamente assim, ele não tem mais sentido na vida dele. E daí ela começa toda a jornada, a saga do gnomo, que é engraçadíssimo, essa parte do gnomo. Anão de jardim. O anão de jardim. Toda vez que vinham as fotos, eu ficava imaginando o velho pensar assim, desgraçado de um gnomo, olha onde que ele tá. É muito bom. Mas o interessante é a sacada dela, né, entregar o gnomo para a aeromoça, fazer uma foto em cada país que ela desembarcasse, né, em um ponto turístico, e mandar por correio a foto pro pai dela, né, dizendo, eu sou um anão, estou viajando pelo mundo e você tá aí, em casa sem fazer nada. Bom dia, posso ajudar? Com licença, eu encontrei esse álbum na rua e eu... O Nino vai ficar tão contente. Ele estava com uma cara tão triste outro dia que quase acendi uma vela para Santo Antônio. E o Nino está aí? Ele não vem às quartas, trabalha no parque de diversões. Faz tempo que ele faz essa coleção? Desde que está aqui, tem 1 ano. Fui eu que trouxe ele para cá. Antes colecionava marcas de pegadas no cimento. Ele era vigia noturno e passava o dia fotografando todos os lugares onde alguém pisou por acidente em cima de cimento fresco. É uma figura engraçada. Quando eu o conheci, ele era Papai Noel na Samaritânia. Depois de tentar outros bicos, vieram os risos. Quando ele ouvia um riso engraçado, paf, registrava. Bom, para a namorada dele, isso não deve ser nada fácil. Ele nunca teve nenhuma namorada, sério. Os tempos são difíceis para sonhadores. O filme explora, assim, vários momentos de humor. Então, ele tem esses momentos de um pouco de tensão, de mixes de sentimentos, assim. Mas a vingança com o cara do verdureiro lá também eu achei super engraçado. As coisas que ela inventou, quanto a imaginação dela rendeu, sabe? Dela trocar as coisas. E
E essa coisa meio até infantil mesmo, que a gente já citou aqui, né? Uma irresponsabilidade e mesmo em ajudar as pessoas, mas tipo, sem medir muito consequência, né? Então, quando ela ajuda lá a hipocondríaca, a Georgette e o cara doido do gravador, eles até unem um casal, ela cria um enredo pra eles, e aí depois igual dá merda, né? Porque daí ele fica aficionado por mais uma mulher do café. Então tem cenas que, apesar de ela não demonstrar muita emoção no seu rosto, assim, mas cenas bem engraçadas e hilárias no filme. Tem uma frase também muito interessante que eu acabei percebendo essa frase só no final do filme. A Amélie Poulain, ela fica junto com o Nino e eu, na hora, me remeteu a uma frase de um senhor que está lá no café conversando com a dona. E ele diz o seguinte: toda mulher, ela procura o peito de um homem para poder se encostar, para poder descansar. Ok, essa frase ela passa batida, eles discutem um pouquinho sobre isso, bababá, enfim, segue. E no final do filme, depois que ela fica com o Nino, na cena depois que eles estão na cama, o Nino está com a cabeça dele no peito da Amélie Poulain. O que prova que aquele senhor não estava completamente certo. Não se trata, às vezes, de homem ou mulher, como ele quis colocar, né? E sim de uma pessoa, quando ela precisa de outra. O Nino, ele também precisava de alguém que embarcasse nessas loucuras, nesses devaneios dele, nessas coleções, né, que ele gostava, coleções peculiares, como a própria colega de trabalho dele falou, que ele teve uma coleção já de fotos de pegadas de pessoas que pisaram em cimento fresco, e depois de fotos rasgadas que as pessoas descartaram, ele ia lá e remontava elas. Então ele precisava também de alguém que embarcasse nessas características dele, e a Amélie Poulain entrou no jogo, e foi isso que fez também com que ela conquistasse o coração dele de volta. As tais manias que a gente falou lá no início do podcast, né? O Nino era um cara que trabalhava num sexy shop e tinha algumas manias, dentre elas colecionar fotografias, mas não simples fotografias. Ele se deslocava até as máquinas de fotografia em metrôs, estações de ônibus, de trem, enfim, e pegava as fotos rasgadas do lixeiro e ia tentando montar as fotos novamente, colando elas pedaço por pedaço em um álbum, né? Então essa era a mania dele, de colecionar fotos. Bem interessante. E tinha uma foto que se repetia, né? Que era do carinha que faz o conserto das máquinas, mas antes disso, a Amélie cria toda uma narrativa de quem poderia ser o cara, né? Tem de novo, a fantasia, né? De quem poderia ser o cara, que ele era algum, sei lá, criminoso, alguma coisa assim. Porque ele estava em todas as máquinas, né? Como é que pode a mesma pessoa rasgar suas fotos em todas as máquinas? Aí no final, claro, no final não, mais pra frente, no meio do filme ali, um pouquinho pra frente, ela descobre que se tratava do cara que dava manutenção nas máquinas, né? Então, obviamente, as fotos dele, de teste, apareciam em todos os equipamentos. E pra vocês, o que vocês acham que foi a ideia principal do filme? O que ele quis mostrar? Resumam aí em uma frase, não sei, do jeito que vocês preferirem. Vamos pensar aqui. Vai dando 30 segundos aí, coloca a trilha sonora, aquela que eu falei. Deixa eu aproveitar para falar um outro negócio que eu achei bem interessante no filme, que toda vez que ligava aquela câmera, a inserção de cenas antigas, de cenas reais mesmo. Uma coisa que a gente já viu em outros filmes, né? No Druk a gente falou sobre isso, que aproveitam essa montagem. E no Amélie Poulain, também, durante a narrativa, toda vez que às vezes o velhinho vai assistir a TV e coloca aquela fita de vídeo lá, vai mostrando, ou mesmo na imaginação da Amélie, mostram várias cenas. Tem lá a Sister Rosetta Tharpe, que é chamada
a inventora do rock, tem o circuito da França de ciclismo, que é super famoso. Enfim, tem as cenas de um senhorzinho dançando, né, em preto e branco, muitas cenas em preto e branco, inseridas no momento em que ele vai assistir a TV, ou talvez até na imaginação da Amélie, quando ela inventa uma história também sobre o Nino ter se atrasado, o que poderia ter acontecido com ele. Enfim, complementos que são inseridos, assim, um filme riquíssimo de detalhes, né? E o Michel falou das frases, tem muita frase, né, de efeito no filme. Tem um escritor fracassado que também frequenta lá o café onde a Amélie trabalha, e aí essa história da gente falar sobre o tempo, por exemplo, né, o famoso será que chove, né? E aí o escritor fracassado diz: a angústia do tempo que passa faz falar do tempo que faz. E uma das últimas cenas do filme, que é antes da Amélie e do Nino aparecerem naquela cena lá da motocicleta, aparece uma frase na parede, que ele dizia ser uma frase como se fosse dele: sem você as emoções de hoje seriam apenas uma pele morta nas emoções do passado, mas colocado como se fosse uma frase do Hipólito, que ele dizia que muito do que escrevia seria dito depois por outras pessoas famosas, alguma coisa assim que ele fala durante o filme. E o filme é basicamente isso, né? Deixando uma mensagem para as pessoas que elas podem, mesmo adultas, terem uma mente imaginativa, tá? Sem ter vergonha de fazer coisas simples, como, por exemplo, narrar a travessia de uma rua a uma pessoa cega, né? Acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu falar, acho que de forma resumida, o que eu achei do que se trata o filme. Quando eu vi o nome, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, logo, o fabuloso destino remete a algo grandioso. E eu acho que o filme ele se resume à questão de a vida de alguém, para ser fabulosa, não precisa ser necessariamente grandiosa. A Amélie Poulain, ela consegue e conseguiu impactar a vida de todas as pessoas à sua volta com pequenas atitudes. Coisas que a gente pode fazer no dia a dia, não de uma forma, eu preciso descobrir a cura para o câncer para mudar. Claro, mudaria o mundo, mas nós devemos pensar no próximo também, pessoas que estão próximo de outra pessoa e próximo de quem está próximo também. Pequenas atitudes conseguem mudar, sim, a vida de uma pessoa, e é isso que a Amélie Poulain faz. Dentro de suas limitações, dentro do seu alcance, ela conseguiu impactar várias pessoas de forma a até mudar a vida delas. São as pequenas coisas que nos definem como seres humanos. Para mim fica a sensação de o quanto a nossa mente cria narrativas sobre as situações. Muitas delas a gente pode colocar na vida real, implementar, como a Amélie Poulain fez, mas que muitas vezes, quando isso quase que foge do controle, quando a gente fantasia demais sobre alguma coisa, é porque a gente está com um certo receio de encarar a realidade. Talvez a fantasia e a imaginação são sempre o lugar que a gente pode recorrer quando a realidade está difícil de encarar. Só que a gente não pode se perder lá, porque senão a gente não vai resolver os nossos problemas. Ou seja, a Amélie tinha tanto medo de se relacionar com alguém que, mesmo apaixonada pelo Nino e o Nino demonstrando que estava apaixonado por ela, levou um tempo para eles se acertarem ali, né? Então, de alguma forma, é preciso se arriscar também. A gente não é feito de vidro e não vai quebrar. Então, é mesmo meio que usar a fantasia, mas sem deixar de viver a realidade. Então é isso, mais um episódio do Clube do Filme. Falamos hoje sobre O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Se você gostou desse episódio e quer mandar uma mensagem pra gente, vai lá no nosso Instagram, pode mandar uma mensagem lá, pode deixar indicações, inclusive, de próximos filmes, sugestões pra gente assistir e discutir aqui. Mas para o próximo episódio, daqui 15 dias, teremos a indicação de Gabriele Welter. Gabriele Welter, qual vai ser a próxima indicação, o próximo filme que a gente vai assistir e debater?
Então, o meu desafio para vocês é assistirem um filme do Jim Carrey. Não é o Ace Ventura, mas é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Filme do ano de 2004, tem aí no elenco também a Kate Winslet, a Kirsten Dunst, o Charlie Kaufman. É um filme bem legal, bem reflexivo, de novo, para variar, e que a gente bate um papo sobre ele no próximo episódio. Um filme dirigido por Michel Gondry, não sei se é essa pronúncia certa, e você encontra esse filme para assistir na Netflix, na Globoplay, na Star Plus, na Amazon Prime Video, no YouTube para alugar a partir de R$ 9,90 e no Google Play Filmes também. Então, em vários locais, você consegue assistir o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, que a gente vai falar no episódio 6 do Clube do Filme.